Estamos começando mais um Ousecast. Eu sou Ricardo Augusto, seu anfitrião de todas as semanas, e hoje eu estou recebendo aqui ela que está em São Paulo, mas ela é diretamente do estado do Paraná, lá da cidade de Maringá, Tharlis Faé, né? Tharlis Faé. É, mas é difícil esse nome seu, é simples, mas é difícil. Né? É simples, diferente. Difícil. Como diz lá em Ribeira, é simples, mas não é fácil. Exato. Né? Mas que bacana, deu certo, né? Que bom, né? Até que enfim deu certo aí pra gente conciliar essas vindas aqui. Quanto tempo a gente tava tentando marcar pra você vir aqui? Há uns meses já. Tem uns meses, né? E vai, não vai, não vai, aquela coisa toda. E você é nutricionista. Nutricionista. Por que você escolheu ser nutricionista? Eu acredito que minha mãe sempre falava bastante de nutrição em casa, mesmo leiga, ela tinha esse cuidado, né, da nossa alimentação, minha e do meu irmão ali em casa. E aí, na hora de escolher uma carreira, eu acabei optando por isso, talvez por influência dela ou não. E passei no vestibular, fui morar fora, comecei a faculdade. E o que aconteceu comigo, que eu fui mais para essa área da nutrição integrativa mesmo, foi que em 2008 eu descobri um câncer linfático. Sério? Um linfoma de Hodgkin, e interrompi os estudos. Fala um ali. Pouco. Linfoma de Hodgkin, pra galera que tá em casa entender, o que é isso? É um câncer do sistema linfático. Um câncer do sistema linfático. Ele ataca o quê? O sistema linfático. Ele começa a produzir... O sistema linfático faz parte do sistema de defesa ali. E ocorre uma anormalidade, né? Ocorre uma anormalidade e começa a aumentar os gânglios, né? Os linfonodos. E aí eu descobri, interrompi os estudos ali, me dediquei ao tratamento, me curei, 8 meses de tratamento, quimio e rádio, e consegui finalizar ali os estudos, consegui me formar, comecei a trabalhar em nutrição, em consultório, e em algum momento eu comecei a sentir que eu precisava falar sobre isso, porque eu praticava nutrição clássica ali, emagrecimento, estética, né, o que boa parte dos nutricionistas fazem, né? E aí, em algum momento, eu comecei a sentir que eu precisava... O que eu tinha passado ali, eu precisava usar essa ciência da nutrição de uma forma mais nobre, assim. Foi então que eu mudei totalmente o rumo da jornada da nutrição e comecei a querer falar mais sobre saúde, sobre como a nutrição pode curar ou prevenir doenças, né? E principalmente na questão das doenças autoimunes. Quando você fala de nutrição tradicional e essa nutrição integrativa, quais são as mudanças? Muda muito de uma para outra? Muda bastante. Se eu for pensar o que eu aprendi na faculdade, né, é totalmente diferente. Hoje talvez seja já mais integral a visão, mas ali quando eu entrei em 2005, era aquela clássica, né? Pão, leite, comer de 3 em 3 horas, olhar mais para a nutrição como para quem precisa emagrecer ou não, e não como uma ferramenta de fato de transformação da saúde do ser humano, né? E comer de 3 em 3 horas não é certo? Pode até ser, mas a gente não tem essa necessidade, né? Se a gente for pensar o ser humano... na nossa evolução, a gente não tinha acesso ao alimento o tempo inteiro, né? Então, a gente ficava muitas horas de jejum, muitos dias até sem comer, porque nós éramos coletores e caçadores. Então, era quando conseguia ter acesso ao alimento, né? Então, hoje é que é fácil abrir a geladeira, abrir o armário e ter acesso ao alimento constantemente, né? Dá um né? toquezinho na mão, né? Já chama, já chega exatamente. Na porta. Então, tudo que a gente altera, o que é do nosso fisiológico, o que é da nossa evolução, né? Se a gente for olhar para trás e olhar como era, a gente vai estar acertando muito mais, né? Então, a gente que alterou isso de ter facilidade ao alimento constantemente e aí, a partir da industrialização, isso piorou mais ainda, né? Porque aí veio industrializado. E você continua também atuando na área de emagrecimento e de obesidade, também ajudando essas pessoas? Hoje eu sou 100% focada em falar sobre doenças autoimunes. Então, o meu público é 100% esse. Doenças autoimunes. Doenças autoimunes. Puxa, é muito falado esse negócio de doenças autoimunes. E hoje no seu consultório, você atende?
Você tem um consultório? Eu tenho consultório também, mas também tenho um produto digital, né? Onde eu falo Atendimento online? Atendimento online e também um curso digital onde a pessoa vai ter o passo a passo ali para ela conseguir colocar a autoimune dela para dormir e desmamar os medicamentos, né? Diminuir ou até mesmo viver sem. Os medicamentos não ajudam? Os medicamentos, eles vão agir mais no sintoma da autoimune, né? Então, essa é a grande diferença da visão da medicina convencional para a visão integrativa, né? Então, a visão convencional, se a gente for colocar no Google, né? Se a pessoa colocar no Google, o que é uma doença autoimune? Vai aparecer mais ou menos algo assim. É uma doença do sistema imunológico. O sistema imunológico começa a funcionar de forma errada, hiperreativo, e começa a atacar partes saudáveis do corpo. Ponto. Isso. Não se sabe o porquê, pode ter a ver com genética, e a única coisa que tem que fazer é tomar o remédio, né? Então, essa é uma definição de doença autoimune clássica e convencional. Dentro da visão integrativa, a gente olha da seguinte forma. Sim, é uma alteração do sistema imunológico, que é o sistema de defesa, como se fossem soldados, né? O nosso sistema imunológico. A gente entra em contato com algo que pode interferir na nossa saúde e ele entra em ação. E dentro dessa visão de nutrição integrativa, é como se esse sistema de defesa ele está errado sim, mas é como se ele tivesse sobrecarregado, houve uma sobrecarga de tantas necessidades de defesa. Então, se a gente for olhar no estilo de vida hoje, são alimentos que estimulam isso, pó, mofo, poluição, agrotóxico, alimento geneticamente modificado, radiação. Então, tudo isso expõe o nosso corpo, o sistema de defesa, a entrar em ação e nos defender. Então, ele está sendo constantemente recrutado e isso causa uma sobrecarga. Então, o sistema imunológico, a gente fala que existe uma perda da tolerância oral. Então, tão importante quanto ele entrar em ação para defender, é ele saber o momento certo de parar. Então, eu preciso parar de atacar, colocar os soldados em modo de descanso. Sim. E na doença autoimune isso não acontece, eles estão constantemente atirando. E aí, nisso, atira em partes saudáveis do corpo. E dependendo da parte que a pessoa tem o ponto fraco dela, esse ponto vai ser atingido. Então, se ela tiver o ponto fraco for as articulações, ela vai ter uma artrite reumatoide. Se for a tireoide, uma tireoidite de Hashimoto. Então, é o elo frágil da pessoa que é atacado por essa sobrecarga, essa perda da tolerância oral. Então, são mais de 100 doenças autoimunes. E nós vamos falar dela. E só lembrando também, para você de qualquer lugar do Brasil, eu vou ter que pedir o Wagner, o Cabeça, que a gente trazer para cá, vai, né? Você pegar para mim aquela creatina, que agora eu quero falar para você, de qualquer lugar do Brasil, que o nosso podcast tem um apoio, tá perto da bolsa aí, ó. Tem um apoio dos produtos naturais Thiago Rocha, né? Eu tô aqui com essa creatina que eu acabei de tomar ali um Scooby, como eles chamam, né? E ela ajuda também na privação do sono. Então, para vir aqui gravar em São Paulo, eu tenho que passar aí uma noite sem dormir, fazendo um bate e volta. Se é que vocês me entendem como é que funciona, né? E essa creatina, ela é 100% creatina. Ela é 99... Mais pra cima? Isso. Ela é 99%. 99,6% de creatina. É uma das mais puras do mundo, se não for a mais pura do mundo. Então, essa creatina, ela tem grandes efeitos para você que tem privação do sono, você que faz academia, faz exercícios físicos, e para pessoas comuns também podem tomar aí, se eu não me engano aqui, a dosagem é 3 gramas por dia, tá bom? Então, além dessa creatina, vai aparecer também, já tá aparecendo para você aqui em algum canto desse vídeo aqui, o QR Code para você entrar direto no site para você comprar os produtos naturais. Lá você encontra coenzima Q10, ômega 3, tem puxa vida, tem tanta coisa tem lá que às vezes até esqueça de falar, viu? Essa creatina vai me ajudar na próxima a falar tudo. Mas entra lá, tem muita coisa boa, tá bom? Tem tribos terrestres, tem maca peruana e tem essa creatina que é um sucesso, tá bom? Entra aí e faça sua compra a partir de R$300, não tem frete para qualquer lugar do Brasil, você não parcela até 3 vezes nos cartões. Falávamos aqui das doenças autoimunes, você falou que tem mais de 100 doenças autoimunes? Mais de 100 doenças autoimunes, então... que o pessoal, talvez, as mais comuns, né? Artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, lúpus, que você estava falando, psoríase, né? Essas são as mais comuns. E aí tem algumas mais raras, né? Como miastenia graves, doença de BC,
A diabetes tipo 1 é mais comum também, né? Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune também. E aí tem algumas que tá como hipótese ainda, está sendo estudado sobre se tem um fundo autoimune, como endometriose, fibromialgia. Né? O fato é que são doenças inflamatórias e a nutrição vai agir em todas elas, né? E pegando no diabetes tipo 1, por exemplo, você recebe muita procura nas suas consultas online ou presencial? Também, mas entre essas 3 que eu falei ali, eu acho que são as que mais aparecem. O lúpus, por exemplo. Lúpus, artrite, principalmente. E o que é o lúpus? O que também que causa é uma o lúpus? doença, pode ser sistêmica, né? Então, pode causar dor, ataque aos rins, né? Porque uma diferença é, a gente pode entrar em remissão da doença autoimune, que é uma doença que não tem cura, mas tem como colocá-la para dormir, né? Tem como silenciar e a pessoa desmamar, diminuir ou até mesmo se livrar totalmente dos medicamentos, né? Então, agora, se ela já causou um dano, tem danos que podem ser reversíveis. No caso do lúpus, uma insuficiência renal, por exemplo, a pessoa pode chegar a ir para hemodiálise por conta do lúpus em atividade, né? Então, são consequências aí que essa autoimune atividade tem. Então, o objetivo é apertar o pause. Sim, e quem já tem lúpus? Como é que começa para ela poder silenciar o lúpus? Por exemplo, o que ataca mais o lúpus? No caso da nutrição, o que tem que tirar, o que tem que repor para que a pessoa leve uma vida normal? Tá, eu falo basicamente de 3 pilares, assim, quando a gente vai falar sobre colocar a autoimune para dormir. A primeira, a palavra de ordem seria modular. Modular significa equilibrar. Então, modular intestino, modular o sistema imunológico, né? Não é já que é uma doença hiperreativa e muitas vezes os medicamentos vão suprimir esse sistema imunológico, como se fosse na força tentar baixar essa imunidade para que a doença fique dormindo, né? Só que isso tem uma consequência, afinal de contas a gente precisa do sistema imunológico, né? Ele é o nosso sistema de defesa e ele também recicla células velhas e cancerígenas que a gente produz todos os dias, né? Então, é como se a gente estivesse ali cozinhando. No processo de cozinhar, a gente vai gerar casca e isso faz parte desse processo, né? Então, todos os dias a gente também produz lixo celular que precisa ser colocado para fora. Então, quando a pessoa é dependente de medicamentos que suprimem o sistema imunológico, ela vai ter, como tudo que altera o que é o natural do funcionamento do nosso corpo, isso vai ter um impacto, né? Um efeito colateral, né? Um efeito colateral do medicamento e o dano que ele causa no sistema em si, né? Então, a ideia é a pessoa conseguir reequilibrar tanto o intestino, modular a inflamação e o sistema imunológico, para que ela consiga sair dessa muleta que eu chamo, né, que é o medicamento. Que, na verdade, eu não sou contra, mas o que eu falo é que a pessoa não pode viver na dependência, né, dessa muleta, se tornar um escravo, de fato, dessa ferramenta, né? Então, ela modulando o corpo dela, trabalhando o intestino, consequentemente a gente vai organizando essas alterações, né? Então, na autoimune que acontece, uma coisa que o pessoal já ouviu falar bastante é o intestino hiperpermeável, né? Leaky gut. Leaky gut. Leaky gut. Pô, tá falando demais esse nome. Tá falando demais. Então, é como se o intestino tivesse fendas, buracos. Então, o intestino, ele tem várias células que tem que estar bem juntinho uma da outra. Bem acho que o meu tá tudo separado já de muito tempo, viu? Pode acontecer que o intestino se torna uma peneira. Então, essas células que estão justapostas, elas começam a ficar com espaços, né? Então, aí, o intestino que deveria ser uma trincheira, uma barreira de proteção, ele perde essa capacidade de selecionar quem entra e vai chegar na corrente sanguínea e quem deve sair fora. Então, se você tem hiperpermeabilidade, fica bagunçado. Entra quem quer, sai quem quer. Então, a pessoa tem deficiências vitamínicas, porque não absorve, né? Então, muitas vezes as deficiências se instalam não pela falta de ingestão, e sim pela dificuldade de aproveitamento, né? Então, uma grande questão é modular esse intestino, fechar esses buracos, uma verdadeira... E como é que fecha? Primeiro, tirando o que agride, né? Então, se a gente for falar o que agride, de forma geral, alimento industrializado, todo mundo sabe que é ruim.
Mas por que que é ruim? Porque todos esses aditivos, né, corantes, conservantes, antimofo, tudo que é feito para esse produto ficar ali dentro de um pacote, isso, a principal causa é a destruição do ecossistema intestinal. Então, o intestino é como se fosse uma floresta, né? Então, tem um ecossistema ali que precisa ser nutrido e tem que estar em harmonia, né? Eu tenho que ter todos os probióticos, né? Os lactobacilos, bifidobactérias ali também, para esse ecossistema estar em equilíbrio saudável. Tem algum probiótico que você indica para nesse caso, o intestino? Tem alguns, né? Tem kombucha, é por aí? O probiótico kombucha, kefir, aquela coisa. Kombucha também é um kefir, né? Sim, são alimentos fermentados, são alimentos fermentados que vão... Tem o chucrute. Chucrute, quinche, natô. Todos esses são bons para poder dar uma... De forma geral, vai proporcionar esses probióticos, né? E aí tirar o que agride, né? Então, os industrializados, o glúten, né? Então, se a gente fala de doença autoimune, o grande vilão, com certeza, seria o glúten. Por que o glúten é o grande vilão? Várias coisas, né? Tem várias questões do glúten quando a gente fala em doença autoimune. Essas junções que eu falei do intestino, ele ajuda a quebrar. Então, eu falo que ele tem um professor meu, né, o Murilo Pereira, que ele fala que é um ralador de tripas. Certo. Né? Então, ele cava esses buracos. Então, ele, por si só, ele já destrói e deixa o corpo, esse intestino aberto para passagem de substâncias, né? A outra questão é que ele é uma molécula difícil de ser digerida. E aí isso também tem influência da modificação que ele sofreu ali nos anos 60. Então, o trigo em si, ele era até os anos 60, depois ele sofreu uma modificação para ser mais resistente a pragas, né, ter mais resistente a mudanças climáticas, e isso acarretou um aumento da quantidade de glúten no trigo. E então ele ficou melhor para a indústria, ficou melhor para a panificação, mas ficou pior para a pessoa, né? Então ele é de difícil digestão, eu falo que é como se a gente tem que ter tesouras para picar o alimento, as proteínas alimentares em pedacinhos bem pequenininhos para que a gente possa aproveitá-los, né? Então é como se para o glúten a gente não tivesse tesouras o suficiente. Essas tesouras não conseguem picar do tamanho que precisa ser picado. E aí essa forma uma macromolécula alimentar que consegue passar por esse buraco intestinal. Então eu falo que ele cava o buraco para ele mesmo conseguir passar. E quando ele passa... Esse bicho é danado, hein? Né? Desse glúten, rapaz. E essa desgreta tá de tudo, rapaz. Tá até no diário da cerveja. Tá. Ah, não é que pô. Eu comprei vindo lá pra cá, comprei um biscoitinho integral, um biscoitinho cerealzinho, porque... nessas viagens você fica com o intestino, fica meio ruim, né? Que você não dorme direito. Comprei quando eu virei o negócio até glúten, não sei o que, lactose. Aí bota esse trem em tudo, rapaz. É muito acessível, né? Muito. Então, dos anos 60 para cá, o brasileiro consumia 30 quilos de trigo ao ano. Agora dobrou, são 60 quilos por ano. Então, é muito. Então, além de ser ruim, a quantidade também, porque é agressão o tempo inteiro. Então, fica chegando, e aí esse sistema imunológico, como eu falei ali no início, vai ter que defender o tempo inteiro. Ele enxerga como algo que ele entende que oferece risco à saúde humana, né? Então, quando a gente fala de autoimune, aí essa macromolécula conseguiu passar pelo buraco que ele mesmo ajudou a cavar, vai recrutar um sistema de defesa, os anticorpos que fazem parte desse sistema de defesa vão grudar, vão formar um imunocomplexo, e esse imunocomplexo vai ficar circulando pelo corpo e vai parando em partes específicas, né? Então, onde ele para? Onde a pessoa tem fragilidade. Então, isso desencadeia sintomas de hipersensibilidade alimentar e doenças autoimunes. Então, a autoimune não vem do nada, né? A autoimune demorou anos para se manifestar e deu sinais para isso. Então, sintomas de hipersensibilidade, né? Insônia, gastrite, todas as ites, né? Gastrite, sinusite, bronquite, pernas inquietas, enxaqueca, tudo isso são sintomas de que a pessoa tem uma hipersensibilidade. Muitas vezes essa hipersensibilidade é ao glúten, mas não somente ao glúten. É aquele pernas que fica muito balançando, não vai dormir, aquele trem? Quem tem isso, tira o glúten aí uns 10 dias que
Já dá uma melhorada. Provavelmente não vai ter mais. Inclusive tem uma relação também de glúten com dor de cabeça, com enxaqueca, né? Sim. Com Porque inflamação, né, no geral, né? Porque tudo que o corpo não consegue assimilar, ele vai gerar um sintoma, né? E aí a questão é olhar para isso como um sinal e buscar mudança, né? E não é normal. Então, às vezes a pessoa tem isso há tanto tempo que ela acha que é normal. Ela não consegue reconhecer que isso não é o funcionamento natural do corpo dela. E aí, quando vê, a doença autoimune apareceu, né? E ela acha que foi do nada, mas na verdade está há anos ali se desencadeando. E muitas vezes demora o diagnóstico, né? Tem algumas estatísticas que mostram que uma pessoa passa 5 anos tentando descobrir o que tem e não descobre. Tem também a questão da doença celíaca também. Doença celíaca, uma doença celíaca também é danada para descobrir, doença né? De Crohn, doença Crohn. retocolite ulcerativa. Aí são doenças bem localizadas a nível intestinal mesmo, né? Uhum. Então, essa modulação intestinal, ela é para todas as autoimunes, mas no caso ali da doença celíaca, ataca o intestino em si. Então, as cerdas intestinais, como se fossem... A gente tem sardinhas, né? Então, na doença celíaca, a grande diferença é que essas cerdas ficam achatadas, essas vilosidades. Então, a pessoa pode ou não ter perda de peso, mas tem bastante sintoma intestinal, né? Poxa, o povo aceita colocar esses negócios aí, mas hoje em dia também já tem alguns trigos desgluteinados, né? Sem o glúten, né? Só que é um pouco mais caro comprar essas farinhas de trigo aí sem glúten. Não tem trigo sem glúten. Sim. A farinha de trigo vai ter glúten. Só que é menos. Como é que é? Aí pode ser que você esteja falando dos de fermentação natural, né? Que aí deixa a molécula do glúten mais digestiva, mais fácil de ser absorvida. Mas o glúten sempre existiu no trigo? Sempre existiu. Só que aí, nos anos 60 ali, ele foi modificado, melhorado e aumentou muito a quantidade do glúten. Então, tem uma frase, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas a minha avó sempre comeu e nunca teve problema, né? É importante entender que o mundo, ele não é mais o mesmo, né? O nível de substâncias que a gente se expõe, que o sistema imunológico entende que deva atacar, é muito maior, né? Então, o estilo de vida é muito diferente e os alimentos também estão diferentes. Então, o nível de agressão é constante, é o tempo inteiro. Pô, nós estamos enrolados, viu? É feia a coisa. Nós estamos enrolados. Meu Deus do céu. Mas tem jeito. Não, que tem jeito, tem, né? O que eu acho engraçado é a facilidade que a gente tem, por exemplo, de se lascar, né? Porque você já imaginou? Tudo que é bom é ruim. Tudo que é bom é ruim. Você pode reparar, você vai fazer um churrasquinho na sua casa, comer uma carne assada, a carne não pode ficar muito tostada, tem que ser ela sempre mal passada. Aí tudo bem. Eu, por exemplo, como uma carne mal passada, sem problema. Minha mulher fala que o boi morreu à toa, que é a cabeça da TB, né? Eu como, mas como mal passada também. Aí você quer tomar uma cervejinha, entendeu? E comer uma carne assada, é um negócio bom, tanto que é bom que as pessoas fazem, só que prejudica. Aí é que vai, depende com que frequência se faz isso. Né? Mas a frequência ela vai ficando muito. A gente Esse é o problema. Não tem controle. Porque tudo depende do organismo que recebe, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que tem uma doença autoimune e de uma que não tem, e está completamente saudável, esse corpo, com esse sistema funcionando de forma desordenada, ele recebe de forma pior, né? O impacto é diferente. Então, por isso que a gente precisa restringir de forma mais significativa durante um tempo para dessensibilizar e depois a pessoa ir sentindo se isso pode voltar a fazer parte da vida dela com rotatividade, né? Como é que é a sua rotina, Tarly? Você vai... O que você come mesmo? Comida. Sim, mas quando você fala comida, o que é? Porque hoje em dia tá tão complicado, né, cara? Eu faço bastante jejum, gosto. O jejum também ajuda? Jejum é bom para quem tem doença autoimune, doença inflamatória, parte cognitiva, aí você tava falando, né, que Sim. ficou sem dormir e tudo mais. Então, o jejum, mais uma vez, voltando, né, a nossa ancestralidade. Ancestralidade, né? Exatamente. Então, se a gente pensar como era, a gente vai estar acertando mais, né? Qual o benefício do jejum? Então,
por exemplo, o intestino, eu tô recrutando menos o meu processo digestivo. Então, comer dá trabalho para o processo digestivo. Tem que fabricar enzima, ácido clorídrico, tem que absorver, quebrar, assimilar, excretar, né? Então, é um trabalho dispendioso, árduo, né? exato, e recruta todos esses sistemas. Então, se eu como menos, dou mais pausa para o meu corpo, eu vou recrutar e vou dar mais espaço para ele fazer outras funções, como defesas antioxidantes, estímulos anti-inflamatórios, né? Então, eu vou dar mais tempo até para esse intestino cicatrizar também. Se eu tô querendo modular o intestino, comer com menor frequência significa chegar menos alimento ali. Então, eu falo como se fosse um azulejo, né? Eu vou assentar esse azulejo aqui, eu preciso dar tempo para ele secar. Então, pelo que eu tô vendo aí, então a gente tem que comer cada vez menos. Sabe que tem um provérbio japonês que é o Hara Hashibu. Saia da mesa 20% insatisfeito. Ou 80% satisfeito, né? Então, você comer e ter aquela sensação, poxa, eu comeria mais, mas eu vou parar por aqui. Então, por isso que é o povo mais longevo, né, do japonês. São mais magros e vivem mais. Então, é o ideal, né, a gente comer menos. E não é o que a gente vê, né? Então, quando a pessoa, hoje em dia, né, tem muita facilidade a ter ofertas desse tipo de alimento, é isso que ela fica comendo o tempo inteiro, né? Então, é a constância, né? É difícil, cara, você chegar na hora de você tá comendo ali, mas se a comida estiver gostosa, for uma costela de gado, minha cozida, você vai comer até estufar, mas não pode, né? O ideal é ter parcimônia, mesmo o que é bom, se for demais, não vai ser bom, né? Então, preciso ter esse controle. Sai da mesa com fome. Um pouquinho, né? Então, isso é um treino, né? Mastigar, repousar o talher no prato, né? Evitar a distração, né? Porque, às vezes, a pessoa come no sofá, come assistindo TV, ou come mexendo no celular, né? Ou até mesmo come com a família ali, às vezes tem uma conversa desagradável, não é o ideal também, né? A hora da comida, isso interfere no processo digestivo. Interferiu no processo digestivo, eu não vou quebrar direito esse alimento e vou tender a reagir contra ele também, né? Então, se a gente come menos, indo para o lado aí do jejum, né? A gente tem menos dependência de estar comendo o tempo inteiro. Então, mas, por exemplo, eu nem sempre fui assim. Eu tive muita dificuldade de fazer jejum no início. Eu vim da nutrição clássica, de comer de 3 em 3 horas, né? Às vezes até treinava mais forte e tinha mais fome mesmo. Então, eu saía de casa com uma mochila de comida, né? Então, chegava empenada no lugar. E eu acho que isso também é ruim, né? Porque você tem que... Se você quer cuidar do seu hábito alimentar, você tem que fazer muito planejamento, né? Planejar o que você vai levar de casa para comer o dia inteiro. Se você é tranquilo, você fica esse tempo sem comer e, sei lá, vai almoçar e jantar, né? Então, você tem menos essa preocupação de ficar pensando em comer o tempo inteiro. É difícil também, porque as pessoas que, por exemplo, trabalham, né? Muitas pessoas trabalham em loja, trabalham em alguns departamentos, leva a comida às vezes de casa, né? Mas aí quando chega lá tem que esquentar no micro-ondas, né? Aí já vem mais um BO. E essas empresas não querem botar fogão pro povo. Não, mas aí tem assim, eu gosto muito de falar, Ricardo, assim, faça o seu melhor nas condições que você tem, né? Também concordo. Se você pensar, e você sabe que tem muita coisa ruim, né? Se a gente for olhar para tudo o que há de ruim, a gente fica louco mesmo. Fica louco. Eu tava ficando esse tempo. Tive que me controlar. E é natural. Quanto mais o conhecimento traz isso, né? Eu tava tão doido esse tempo, Thales, que eu tava andando. Eu tava andando comigo, na época, isso aí foi antes da pandemia. A Paula tava andando com um vidro no bolso de açafrão, um vidro de óleo de abacate, mais uma caixinha assim, porque não tem aquele negocinho que às vezes eu ganhei um negocinho de uma empresa que eu comprava suplemento. Aí vinha as repartições de porta-cápsula ali. Aí ômega 3, magnésio, coenzima Q10, triptofano. Eu tava com um tanto de trem. Teve um dia que eu cheguei no restaurante, antes de eu almoçar, eu comia. Quando eu botei aquele tanto trem que eu ia comer, o cara falou assim, mas você não vai almoçar mais não, né? Eu comi tanta coisa que tinha. Meu irmão falou que eu ia dar uma explosão. Você vai dar uma explosão, cara, qualquer hora. Mas é bom a gente suplementar, o suplemento ele é bom. Sim. Como diz a Lisete Kaffer,
antes de repouso tem que retirar, né? Exato. Tem que dar uma limpada, que senão você fica colocando suplemento lá no meio do lugar que tá todo bagunçado e aí não vai absorver legal. Inclusive o intestino, né? Se ele não tá com capacidade de absorver, vai aproveitar muito pouco disso. Existe alguém que tem um intestino bom? Porque eu não conheço. Uma pessoa dizer, meu intestino é bom. 100%, né? Não, eu, quando eu era criança, era uma beleza. Ali, na minha fase de 12, 13 anos, eu não podia ver uma moita. Eu saía pra pescar naquelas beiras de rio, daí pra lá, aqueles mundo velho de colonhão, eu ia escondendo atrás daquelas moitas. Hoje... Mas, ó, nem sempre esse intestino se reflete em ir ao banheiro fazer cocô ou não. Né? Não, mas na época era cocô com consistência, né? O negócio era trem, eu ficava até com medo, cara. Pra você ver como que vai sendo danificado, né? É um processo. Não, mas hoje piorou demais. Eu tenho que dar uma regulada, uma modulada no meu intestino, porque até pra evitar esse negócio no futuro. Isso. Porque é chato, né, cara? E a gente ir no banheiro quando tá com vontade é bom demais, né? Tem que obedecer o fisiológico, né? A natureza chamou, o ideal é ir. Um dia eu tava no banheiro de uma empresa que eu vendia perfume, aí eu entrei no banheiro, o cara, quando eu saí de lá, eu tava demorando, aí o cara falou assim, pô, cara, você tava obrando, falou comigo. Eu falei, você não obra não, infeliz. Um negócio bom danado desse aqui é o cara obrar, porque você sabe que a gente na vida, a gente tem prazer em tudo que a gente faz, né? O Criador já fez dessa maneira, então é bom quando tá funcionando legal pra gente ir lá fazer as nossas necessidades, né? Excretar tudo aquilo ali com qualidade. Porque quando não tá com qualidade, é chato, né? Você ir no banheiro quando o negócio não tá legal, é chato pra caramba. Sim. Muito a ruim. evacuação precisa ser satisfatória. Tem que ser satisfatória, porque senão fica chato, né? Fica empanzinado. E a outra autoimune que você falou também, que é bem comum além do lúpus? Artrite. Artrite. O que é artrite? Agora, artrite e artrose é a mesma coisa, não? Não. Tem diferença? Artrose não é uma doença autoimune. Atinge a articulação também, mas é um desgaste, né? Já a artrite é uma inflamação na articulação. Então, causa dor e rigidez. Então, tem gente que fica tão limitado que não consegue nem, às vezes, atividades como pentear o cabelo, escovar o dente, e a pessoa sente dor, entendeu? Então, impacta muito na qualidade de vida da pessoa, né? Muito mesmo. Então, a questão que eu falo do medicamento, né? Muitas vezes a pessoa consegue segurar com o medicamento, mesmo ele tendo efeito colateral, mas depois, às vezes, mesmo usando o fármaco, já não sente mais o efeito, né? Então, a pessoa se limita muito, muito mesmo. Podem ser doenças muito limitantes, né? E a artrite também é o mesmo processo? Também. Tudo isso depende do ponto que essa inflamação vai agir, né? Então, artrite, articulação, tireoidite, tireoide, lúpus tem o sistêmico, aí tem a miastenia, que é a conexão entre os músculos e os nervos, então a pessoa começa a ter dificuldade de locomoção, cai a pálpebra, né? Porque essa conexão tá falha. E aí tem o vitiligo, né? Psoríase, né? Então a pele começa a escamar, coçar. O vitiligo é brabo, hein? O vitiligo perder a pigmentação. É a doença que o Michael Jackson teve, o pessoal fala, né? Exato. Esse também é atacado, parece que as células começam ali a atacar, Exato, né? são todas doenças autoimunes. E essa doença autoimune também, ela... E porque geralmente essa vitiligo, ela dá em pessoas mais velhas ou chega a dar em pessoas mais novas também? Não, de forma geral, a doença autoimune atinge meia idade, assim. Meia idade. Então, no geral, o público, 70% é mulher, né, que tem doença autoimune. Meia idade é o quê? 30 anos? 40. Ih, eu tô com 40. Se fosse 30, eu tinha passado já tava livre. Por volta de 40. Mas pode acontecer antes, pode acontecer depois, né? Então, o que chega pra mim é um público já mais 50 a mais, porque eu acredito também que a doença já castigou mais a pessoa, ela já tá mais cansada, assim, nosso corpo é resistente, né? Aguenta pancada, né? Viver, exato, aguenta. Rapaz, o bicho é danado, rapaz. Mas ele uma hora cobra o preço, né? Pois é, aí que é o problema. Quando chega a conta pra pagar, é que a gente... Chega a conta. Aí a gente quer correr atrás, às vezes não dá mais tempo, né? Mas sempre há o que ser feito. Falo que, assim, o ideal seria não chegar nesse ponto, né? Mas chegou, tem como apertar o pause ali, a doença vai existir, mas silenciada, né? Em remissão, que a gente fala. Então, é como se a pessoa não tivesse a doença mais. Ela não tem sintomas, não toma remédio, mas se ela ainda está ali, né? Adormecida. Então, o que a gente quer é colocar ela para dormir. No caso do vitiligo, ali a pessoa, por exemplo, começou a sair aquelas manchas no braço da pessoa e tal. Então, se ela agir rápido, né? Tirando o que agride e tal, modulando o intestino, vai parar ali, não vai mais crescer. Isso, não vai evoluir e também pode repigmentar. Você tá brincando?
Pode repigmentar e voltar à cor normal da pele? É mesmo, rapaz? Poxa, mas esse negócio é bacana, hein? Mas eu falo assim, como você falou, né? Quanto antes a pessoa agir, melhor, né? Se só de ela não continuar evoluindo, já é um grande passo, né? Mas volta atrás, sim. Puxa Tudo vai depender da pessoa, né? Tudo depende do como tá o corpo dela. Você toma o que no café da manhã? Pra mim poder saber. Então, no café da manhã é café mesmo, que daí geralmente eu faço jejum. Geralmente. Eu gosto bastante de fazer jejum. Mas quando você não tá fazendo? Quando eu não tô fazendo, às vezes ovo. Se eu for comer, geralmente é ovo. Ovo, né, cara? E hoje em dia... Se eu treinar de manhã, eu fico com fome. Aí eu como depois. Mas geralmente é só café preto. Você treina às vezes de manhã? Às vezes eu treino de manhã ou até à tarde. Se for de manhã, eu gosto de comer Dizem que o melhor pra treinar é de manhã, né? É mais fisiológico, né? Na medicina chinesa, né, que daí é uma outra área também que tem particularidades, a gente tem o relógio biológico, né, o ciclo circadiano. Então, a gente tem momentos melhores, mais propícios para fazer coisas específicas, né? E o exercício físico vai bem de manhã nesse sentido. Então, é um horário ótimo, mas mais importante do que pensar no ideal é ter o feito, né? Então, se a pessoa só consegue ir à tarde ou só consegue ir na hora do almoço, é melhor fazer do que não fazer. Mas de manhã é legal também porque, às vezes, ela deixa para ir depois e não vai, acontecem coisas, e quando vê o dia passou e não foi, né? Ninguém gosta de academia, ninguém gosta de academia, Darlis. Ninguém gosta de academia, não. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa falar que gosta de academia. Que gosta de academia? Não, nunca vi. Tem que encontrar uma atividade física que goste, Eu mesmo, né? academia é um negócio que eu, inclusive, vou ter que começar a fazer agora, porque eu sei que é uma necessidade que a gente tem que fazer, mas eu odiava aquilo. Eu comecei a fazer um tempo em 2019, rapaz, mas que trem ruim, bicho. Ficar pegando peso, aquilo é muito ruim, cara, sabe? Muito ruim, mas é bom. Mas é bom. O que é bom é ruim. E o que é ruim tem uma coisa que é assim, nem tudo que a gente tem que fazer vai dar prazer, né? A gente pode encontrar prazer nas coisas, mas não temos que procurar o prazer em tudo que fazemos. Exatamente, né? A gente tem as obrigações ali. Comer também. Nem tudo precisa ser gostoso. A gente pode ter o prazer comendo, mas não tem que procurar o prazer. Se o trem for gostoso 100%. demais, para ficar esperto, porque tem alguma coisa errada. O negócio não é muito gostoso, entendeu? Quando você vai comer uma comida, tem a comida bem temperadinha, com cebola, bota um cominho e tal, fica gostoso, mas quando você pega esses aditivos mesmo aí que o pessoal coloca na comida, né, que você sabe, vamos falar nome, fica um negócio de outro mundo, o sabor fica diferente, porque é palatável, né, já tem a língua ali já capta aqueles negócios que é muito bem feito, né, que pra poder fisgar a pessoa. São realçadores do sabor. Mas deixando bem claro que a academia é uma coisa muito importante, tá? Eu tô falando que realmente a pessoa não gosta de pegar peso. Eu mesmo não gosto de pegar peso. Mas sabe, Ricardo, que agora tá tendo Olimpíadas, né? Eu falo que se a gente parar ali para ver o tanto de modalidade esportiva que tem, não é possível que uma você não vai gostar. Exatamente. Né? É uma questão, uma coisa é a musculação, que é o anaeróbico, né? E tem esses outros aí, que é os aeróbicos e tal. E natação, tem muita coisa para fazer. Muita. Você sabe que tem muitas culturas, por exemplo, que eles defendem mesmo é o movimento. Né? Tem que pegar um pezinho e tal, mas até mesmo porque nos ancestrais não tinha academia, né? Sim. Então a academia não é um algo natural, é um algo que veio para suprir a falta da coisa no passado, né? A gente fica o dia inteiro sentado, né? O dia inteiro, cara. O trabalho não é mais braçal, então a gente tem que ter um trabalho muscular também, porque o que a gente não usa atrofia, né? Exatamente, muito então, bem. É isso aí. A musculatura está diretamente ligada à expectativa de vida, né? E à qualidade de vida. Não, então, lá excelente. na frente vai fazer diferença. Importantíssimo, né? Até para fortalecer os músculos, que a pessoa vai ficando mais velho, precisa de musculatura para aguentar o esqueleto, né? Eu não vou precisar de muito. Se eu continuar magro, eu tô aqui, qualquer coisinha. Daí tem o biotipo, né? Que às vezes já é mais magro. O cara falou comigo que eu não tinha perna, eu tinha 2 pontos de equilíbrio. Tem cara que vai ficar zoando com a gente, né? E o leite? O leite também atrapalha a pessoa que tem doença autoimune? Sim, similar ao glúten ali, também são proteínas de difícil digestão, né? Então, o leite, ele tem mais de 25 frações proteicas, como a caseína, que é a mais pesada, e as proteínas do soro do leite, né? Whey protein, que são whey protein, né? São as proteínas do soro. Então, também o corpo tem dificuldade de quebrar em pedacinhos pequenininhos e isso
pode gerar um processo imunológico, né? Também? Também. Ataca e pode gerar também. Isso. No caso da lactose mesmo, como diz o Pablo Leon Paz, só faz dar pum, não prejudica muito. Né? Você vai dar gás e dá pum. No leite, ele tem proteína, carboidrato e gordura, né? Então, a lactose é o carboidrato do leite. Então, o que acontece é que a gente vai deixando de produzir a lactase, que é a enzima que quebra a lactose. E aí a gente tem sintomas mais relacionados à parte gastrointestinal. Então, gases, estufamento, diarreia, o intestino preso. Só que aí quando você vê um produto no mercado zero lactose, ele na verdade contém lactose, mas a empresa adicionou a enzima que o corpo não está produzindo mais. Então, a pessoa não tem sintoma digestivo. Agora, quando a gente fala de estímulo imunológico, né, reagir o sistema imunológico contra esse alimento é a parte proteica. Aí não tem como adicionar algo ou tirar algo do laticínio para que isso não aconteça, né? Então, o leite em si e os lácteos, né? Quanto mais branco for, menos gordura vai ter, mais proteína vai ter. Então, no caso da autoimune, pior os brancos. Né? Ao contrário do que se fala. Leite, né? O povo tomava tanto leite antigamente, né? Também, fazia mais parte, só que parece que, se a gente for perguntar, né, para as pessoas hoje se elas tomam leite, muitas já falam que não tomam, mas os derivados aumentou, porque tá numa sobremesa, tá num doce, tá em muitas coisas, e quando você pergunta, ela acha que não toma, mas tá embutido, né, então você vai lá no mercado, muito iogurte, sobremesa, láctea, chocolate, coisas que contêm laticínio, né. Mas você acha que a pessoa deveria tirar o leite permanente? Por quê? Eu fiz um episódio aqui com o Dr. Tiago Rocha, ele até fez um comentário, eu achei muito sentido no que ele falou. Que como nós moramos num país, aí que vem, você vê a questão do negócio, né? Que eu comecei aqui, a gente tava falando em off aqui, dá de você ficar meio encabulado com os trem demais. Nós moramos num país que o povo ingere muito leite. Não ingere, talvez, bebendo leite, né? É difícil você ver alguém, eu quero um café com leite. Acabou de diminuir. Antigamente era muito. Verdade. Tanto o café com leite quanto achocolatado, né? Leite com chocolate numa padaria. Eu tomava demais esse trem. E hoje, pra você ver, eu mesmo não tomo leite. Do leite, não. Cabe comendo um pão de queijo. Sim. E acaba indo leite e tal. Então, se a pessoa parar de comer leite permanente durante um ano, ele vai ficar, vai ter resistência ao leite, né? Concorda comigo? Se você tirar geral. De falar que se introduzir depois pode piorar? Pode dar uma reação, né? Porque uma hora você tá em um lugar, num ambiente, num evento, pinta um negócio que tem leite, você vai comer ali um pedacinho, você pode acabar passando mal. Quando a gente fala de doença autoimune, eu trabalho muito com uma exclusão, mas uma exclusão de fato. Total, pra gente poder dessensibilizar o corpo, modular o intestino, agir nesses 3 pilares. E depois a pessoa vai testando alguns alimentos para ver como ela reage a eles, né? Em pequena quantidade e com rotatividade. Então, beleza, a pessoa tá bem, tá sem sintomas, tá sem medicamento, a ideia é ampliar a gama de alimentos que ela ingere, cuidando da frequência e observando como ela se sente também, né? Então, seria mais nesse sentido. E a questão que você falou, hoje a gente também tem, no Brasil a gente tem uma vaca que produz leite do tipo A1, com caseína A1. E agora já tá vindo muito, talvez você já tenha visto no mercado, o pessoal já vê no mercado leite A2, ou requeijão feito com caseína A2A2. Né? Então, são vacas que produzem outro tipo de caseína ou então outro mamífero como búfala, né? Então, é bem mais digerível. Então, também seria uma opção. O A2, esse leite A2, já ouvi falar nele já mesmo. E com certeza não chega no mercado, acaba não chegando muito barato nesses negócios, não. Né? Até porque aí é uma questão de produção. Uma vaca comum produz 25 litros por dia de leite. Uma vaca dessa é 5 litros. Então, é uma vaca menos rentável. Então, consequentemente, ela vai produzir menos e vai custar mais, né? Tem uma produtividade diferente. Mas aí é que tá o problema também, né? Como essas vacas são estimuladas a produzir todo esse leite. Que naturalmente não acontecia. Não tem como, faz todo sentido. Se a pessoa usar o raciocínio, vai ver que faz todo sentido que se tá produzindo, que antigamente não produzia desse tanto, hoje em dia produz muito leite, né?
E a humanidade vai crescendo e dependendo cada vez mais de produzir cada vez mais, né? Inclusive é igual a, a galera que produz abóbora, que produz batata, que produz tomate. Hoje tem que produzir em grande quantidade. Você vê que, pô, olha o tamanho que é esse Brasil. A monocultura empobrece o solo, né? Empobrece demais. Quando eu viajei para Mato Grosso mesmo, na época eu tinha outra visão, muitos anos atrás. Mas foi uma base uns 800 quilômetros só de plantação. Nossa. Mas é muita coisa, muita coisa. E para poder sustentar esse Brasil, você vê, você vai pro interior de um lugar, você chega lá no Verdurão, tá lotado de coisa, tomate, banana, entendeu? É muita gente, né, para poder alimentar. Então, fica um negócio meio complicado também, né? É aquilo que nós falamos, você tem que tentar fazer o que dá. E aí também é muita soja e milho, né? Que aí também serve como ração animal, por isso a produção também tem que ser grande, né? Ração animal. É substrato, não é necessariamente... Humano, vai chegar né? O milho e soja, né? Do que é o que Tiago Rocha falou sobre esse negócio mesmo usado. aqui, que o milho, a soja e o milho, é o milho? Acho que é milho. Ou é trigo também, não tem assim, é produzido muito para poder... Exato. Pro animal. Exato. Que depois acaba chegando no homem, né? Que é o animal. A carne, ingere o leite, indiretamente vai estar consumindo. Você é carnívoro, você é vegetariano, o que você é? Eu não sou vegetariana, mas eu não sou uma amante de carne, então... E é o que eu gosto de propagar também, né? Não precisa tirar a carne, mas também eu não acredito que só comer carne seja o melhor caminho, né? Não dá pra... Sempre... vai comer carne, igual você falou do churrasco aí, né? Tenha um prato de salada antes, né? Ou talvez algum tipo de raiz, tubérculo, porque isso vai servir de alimento aí para as bactérias do intestino, né? Então tem que dar de comer para elas também. Porque aí tem uma competição, né? Como eu falei, é um ecossistema. Tem as boas e as ruins. Vai ter ruim também, né? Mas a gente quer que as boas dominem o ambiente e aí a gente precisa dar de comer para elas. Elas têm que estar no ambiente para ela competir até por espaço com essas ruins. Então, se não vem, né, a fibra, que é fonte de alimento ali, as fibras pré-bióticas que são fontes de alimento para essas bactérias, ela não tem o que comer, né? Então, exatamente. Vai comer o churrasco, como você falou, mais mal passado, de preferência, e não esqueça da salada. Come um pratão de salada antes, que aí você já vai estar fazendo um grande... Hã? Lemon pepper. Deu um tempero, né? Não, mas tem o lemon pepper mesmo, que é natural, né? Que eles fazem natural, inclusive é muito mais gostoso. Lá em casa a gente faz muito no repolho, bota como uns 200. Legal. É bom demais. E você toma uma cervejinha também, não? É raro, mas acontece. E cerveja não é bom também, se for comer em grande quantidade. Não. O álcool no geral, né? O álcool no geral é um grande destruidor de intestino, né? Álcool também machuca bastante. Quem tem doença autoimune, por exemplo, nem pensar. Depende da fase que ela tiver, né? Então, se ela tiver com a autoimune ativa, tá inflamada, tá dependente de remédio, quanto menos ela colocar coisa ruim que vai recrutar o sistema imunológico, melhor, né? Então, se ela estiver bem, em remissão, controladinha, ela consegue se permitir comer ou tomar essas coisas às vezes, né? Desde que isso faça sentido para ela, né? Faz sentido, porque... Às vezes a pessoa gosta de tomar uma cervejinha, gosta de socializar, gosta e tal. E às vezes ele para de fazer isso, ele melhora o corpo dele, o corpo fica tinindo. O cara fica uma filha, o Superman, só que aí fica depressivo. Tem que cuidar de todo, já que a gente está falando de saúde integrativa, né? Não pode esquecer que a gente é um ser físico, né? Tem que cuidar da parte mental, emocional, espiritual, tudo isso contribui. Se ela só cuida do físico e tem um fator mental e emocional que puxa ela para baixo, né? Como uma âncora, talvez não vai ser o suficiente para ela chegar lá, né? Então não dá para... Do mesmo jeito que não dá pra gente olhar o corpo como um amontoado de órgãos que funcionam de forma independente, também não dá para desconectar, né, do restante, né? Então ela precisa se alinhar com tudo isso e também eu acredito muito que a doença ela vem para mostrar alguma coisa para todos nós, né? Então o que está acontecendo? Será que eu preciso cuidar mais do meu corpo, da minha mente, da minha alma também, né? E é igual eu tava falando pra você em off aqui, por exemplo, é igual a questão da música, né? Uma pessoa que canta, ele canta na noite. Na maioria dos casos. Ainda mais quem faz sucesso, geralmente quem faz sucesso, quem tá no sucesso,
ele começa a cantar meia-noite, vai ter 2 da manhã. Geralmente é o horário que o cantor conhecido vem. Mas quem tá ali já cantando para fazer a abertura, pega das 10 até meia-noite, vai dormir umas 2 da manhã. Sim. Quer dizer, pelo ciclo circadiano já tá errado. Já. Não é verdade? Você teria que dormir, por exemplo, 10 da noite, né? Até 10 da noite. Mas se a paixão do cara é música, e ele larga a música, não vou mexer com música não, porque eu sei que se eu só vou conseguir dormir 3, 4 horas da manhã, né? Eu acho que ele nem consegue, né, deixar de, ou largar isso, assim, né, já que é uma coisa que dá tanto prazer. Mas, então, ter um hobby, né, um instrumento musical, então, tudo tem que fazer sentido, né, tem gente que quer a música. Porque tem gente que quer tocar por tocar, tem gente que quer tocar pra ganhar cachê, tem gente que quer tocar pra ficar famoso. Exatamente aquele que quer tocar pra ficar famoso, aí ele começa a aprender que tem que dormir até 10 da noite, tem que dormir com as galinhas. Tem negócio de dormir com as galinhas, né? É o ideal. É o ideal. Mas aí ele começa a dormir com as galinhas, começa a ter um sono reparador, começa a virar uma beleza. Só que ele tirou o chamado dele, vamos dizer assim, que era cantar. Sim. Que era... Então, às vezes, por exemplo, eu penso assim da seguinte maneira: se você for viver ali 80 anos, 90 anos, com uma qualidade de vida esplêndida, mas se você não vai fazer aquelas coisas que te dá prazer, nem chega, eu acho. É melhor você viver só até 70. É. Não, tem que ter equilibrar. Isso, tem que eu ter acho que se isso. o cara nasceu pra cantar na noite, cara, não fica muito preocupado com esse negócio de ter que... Não, tenta dormir cedo o dia que der, o dia que não for cantar, tenta tomar a creatina pra poder fazer... Tentar regular o sono, mas parar aquilo que ele tem prazer de fazer... E cuidar dos outros aspectos, né? Quanto menos se isso ele não consegue mudar, vai cuidar dos outros, vai fazer o exercício, vai se alimentar bem. Muito bem, exatamente. Né? Vai procurar ter um sono reparador no momento que ele der, puder, né? No momento que der, porque às vezes o pessoal fala que o fígado trabalha à noite, né? Então você não vai conseguir dormir na parte da manhã mesmo que o quarto esteja escuro. Não vai conseguir eliminar toxinas ali, porque ele já não é o horário de trabalhar. Sim. Né? Mas é osso do ofício, né, cara? Sim. Não é verdade? Não, mas tudo é treino, né? Igual eu te falei ali no começo, eu tinha dificuldade de fazer jejum. Então, a pessoa fala, não, eu não consigo. Começa aí devagarzinho, você vai treinando isso e vai conseguindo. Hoje se fala muito do banho gelado, também detesto banho gelado. Não me fala não, moço, banho gelado não. Treina isso que aí você se sente, é tão bom que você vai fazer pelo bem que ele faz, né? Mas Comigo não tem jeito de banho gelado, eu já testei de tudo quanto é jeito. Toda vez que eu vou tomar banho gelado, eu tomo pulando. E jogo mas não é confortável. Fazendo dança do índio. Porque o cara falou, não, joga a parte da panturrilha aqui na água e deixa cair um pouco, depois joga outra água aqui, depois bota um pouquinho nas costas. Rapaz... Não, isso aí eu acho que já tem que entrar de uma vez mesmo. É isso. E a minha mulher adora banho frio, né? Que a gente fala gelado, mas é o banho frio. Cara, eu odeio banho gelado, odeio banho frio, cara. Só gosto de banho quente. Mas sabe o que ontem eu fiz um story sobre isso, que eu tô aqui em São Paulo e eu fico num lugar que eu pego pra usar sauna. Então, existe um mecanismo do corpo chamado hormese, que é se colocar numa situação de desconforto controlado. Então, sentir esse friozinho? Desconfortável. Sentir o calor da sauna? É um desconforto. O jejum? É um desconforto. Atividade física? Né? Nada é 100% gostoso quando você tá naquele momento, né? Só que você se expõe aquilo a um curto período, né? Uma sauna 20 minutos, um banho frio, sei lá, menos de 5, né? O mais rápido possível. E isso gera uma série de respostas adaptativas, né? De trabalhar a inflamação, que é bem interessante. E para a parte cognitiva também. É importante para a parte cognitiva, é importante para a questão da inflamação, como você já falou. Porém, você sabe o que acontece também? Tem um X da questão. Eu estava conversando com outro médico que veio aqui no podcast, o Pablo Leomparte. Ele falou o seguinte: tem mulheres que passam pela menopausa sem sentir fogacho. Ele falou, geralmente é a mulher que mora no interior. Entendeu? Geralmente. Porque a família tá feliz. Tem menos sintomas. Domingo tá na missa, rezando, orando, botando uma ofertinha no coador do padre, ou tá na igreja evangélica. Entendeu? Tem uma família tranquila, o marido trabalha lá na cidade, todo dia vai, almoça em casa, vai de bicicleta almoçar, então não tem tanta preocupação, não tem essa agitação da cidade grande, né? Pega ônibus, fica 2 horas dentro de coletivo. Não, com certeza. Aí o que acontece, por exemplo, no meu estilo de vida que eu levo?
eu levo um estilo de vida completamente estressante, entendeu? Porque eu mexo muito com gente. E gente, sabe como é que é? Gente, ele estressa a gente mesmo. Eu trabalho vendendo uns produtos na internet, por exemplo, e que tem uma turma da internet que eu não sei o que passa na cabeça deles, que estão em casa sem fazer nada. E Os de repente haters, eles né? falam, deixa eu ir atentar esse cara. Eu não sei bem se o nome seria hater, mas ele entra sem interesse de comprar aquele produto só pra fazer igual o seu Josué falava, encher o raio do saco. Porque chega e tá vendendo, quanto que é? Quanto que é esse produto? Eu falei, quanto que é o quê? Aqui é sob medida, você tem que falar o tamanho que você precisa, né? Ah, eu tenho que medir lá. Medir o quê? Ele nem comprou ainda o que ele vai, né? O que ele quer. Que para você comprar esse produto que eu vendo, você tem que medir lá o seu espaço para você poder comprar. Aí o que tá? Então, isso estressa muita gente. Por mais que você esteja preparado mentalmente, acaba te estressando. É por isso que eu tomo banho quente. Entendeu? Sim, o banho quente mais porque eu já tô passando raiva demais em outro lugar. Você não falou que tem que passar um probleminha ali, né? Um banhozinho frio, passar desconforto. Eu já tô passando desconforto já demais em outras coisas. Então, banho quente pra compensar, entendeu? Sim, você merece. Não, eu mereço. É igual, de vez em quando eu falo, eu vou fazer igual um irmão meu que tava um dia, fui comprar uma cerveja no posto, aí ele pediu 6 cervejas. 6 cervejas sem álcool. Não, eu quero 6 cervejas sem álcool. Ele pegou, foi saindo essa cerveja sem álcool. Quando ele abriu a porta do posto, rapaz, tinha um carro de som lá. E um bocado de gente dançando, um bocado de mulher subindo em cima do carro de som, e não sei o que, tocando aquelas músicas, aquele negócio balançado da Bahia. Ele olhou assim e falou, rapaz, você quer saber de uma? Eu vou tomar essa desgrama, é com álcool mesmo. Fui lá e pegou com álcool, né? Então tem muito isso. Então, assim, às vezes você fica, dá um final de semana, você sabe que a cerveja prejudica, você sabe que ela é problema, né? O excesso demais. Mas você pena tanto, porque a gente na vida, como diz o Clóvis de Barros, a vida é 2 sofrimentos. É um problema atrás do outro. É um problema, é uma coisa impressionante, cara. O problema, ele tem uma facilidade de acontecer na vida da gente, que é um atrás do outro, entendeu? Não é porque não tô dizendo pra você que é ruim ou que é bom, é que é assim, né? Muito problema. Então, por isso que as pessoas vão lá de vez em quando e metem a cara numa cervejinha pra poder dar uma relaxada. E daí procurar também essas válvulas de escape, né? Então, por exemplo, exercício é uma válvula de escape. Você fazer alguma coisa que você gosta, igual você tocar um instrumento. Tem gente que gosta de mexer em jardim. Minha mãe ama jardim, fala com as plantas, rega a planta, mexe. Pra mim já não é uma coisa que eu tenho prazer em fazer, né? Então, você procurar alguma coisa. Eu gosto bastante do exercício. Né? Faço crossfit, então... Exercício de peso? Você gosta de exercício de peso? É a primeira que eu tô vendo falar. Gosto. Gosto daquela bagunça ali do crossfit, joga a barra pra cima e pula, e aquilo ali é uma baita de uma válvula de escape. Faço terapia também, procuro fazer outras atividades terapêuticas, tipo, dentro dessa visão integrativa tem muita coisa, né? Tem a terapia neural, tem... Como é que funciona essa terapia neural? Poxa, eu não vou saber explicar exatamente. Você faz. Eu faço recebo a terapia, né? Você é uma paciente. Até vou indicar o Emanuel, que é o meu médico. Emanuel, eu já gostei do nome dele, que Emanuel é Deus conosco, às vezes vai resolver o meu problema. Você vai ver, ele que é o médico que faz essa aplicação em mim, é você colocar uma substância anestésica chamada procaína, né? Pode ser subcutâneo, ou até mesmo uma introdução mais profunda, e qual que é o efeito você disso? estimula a auto-organização do corpo, porque o nosso corpo é inteligente, né? Muito. Então, basta você dar o estímulo certo. Então, essa substância que foi descoberta ali acidentalmente, com essa finalidade, então a pessoa que tem a técnica ali vai saber os pontos que podem aplicar na cabeça, em cicatrizes, né, do corpo, que você... Tipo uma apicultura, vamos dizer assim, só que é com substância. A apicultura também tem uns pontos de dar uma aliviada. Bota acupuntura, você fala. A acupuntura. Apicultura é de abelha. Não, mas você coloca ali a substância e faz essa auto-organização, né? Então, é bem legal também. Vou ver aí. Porque quando você corta, você bloqueia os circuitos, né? A passagem de energia pelo corpo. O negócio dos meridianos. Exatamente. Então é uma conversa legal, é uma pessoa legal pra você. Mas não consegue fazer isso à distância, né? Ele tá aqui. Não, aí é presencial mesmo, porque Ele tá onde, essa fera? Tá onde? Ele mora aqui, em São Paulo. Ele mora aqui em São Paulo? Ele é lá da minha terra, mas hoje mora aqui. Não é de Apucarana, né? É de Maringá mesmo, Cianorte.
Cianorte. Antigamente era a terra do jeans, né, em Cianorte. Depois Isso, da confecção. Já tá mais fraco, infelizmente. Então, agora ficou Goiás, né? Goiás é a terra do jeans. Hoje. Goiânia é o mais produz jeans no Brasil, então, é lá. Entendi. E a modelagem também de Goiânia é muito boa, né? Ganhou o mundo, né? Inclusive a Pitbull é de lá, né? Que tem uma modelagem que eu não acho muito legal, mas é uma modelagem que ganhou o mercado. Entendi. Qual é outra doença autoimune também que você vê que tem perturbado muito a cabeça do povo e tem crescido hoje na sociedade, ô Tarles? Além dessas que a gente comentou, acredito que a retocolite, a doença de Crohn também... Retocolite é o quê? Retocolite ulcerativa. Também é uma doença autoimune que vai agir ali na parte intestinal. Então, a pessoa tem muita diarreia, as fezes não têm formato, né? Então, você tá aqui, você não sabe... a pessoa fica insegura, né, de estar num lugar público, não vai ter um banheiro por perto, vai ter aquela urgência, evacuar, às vezes evacuação com sangue, né, então se a doença não for controlada, isso pode futuramente desenvolver um câncer intestinal e tudo mais, então é outra autoimune bem presente, né. Você como nutricionista tem alguns alimentos assim que podem ajudar o intestino? A outra que eu quero perguntar é o seguinte, vou perguntar depois você fala dos alimentos que você pode indicar. Uma dúvida que eu tenho, o kefir, por exemplo. Porque o leite, ele é BO, esse A1. É problema, sim. né? Bicho é danado, né, rapaz? Ninguém se confia dele, você né? Viu? Todo tretinho, todo treteirozinho. Mas quando a gente faz o kefir de leite, de vaca, esse kefir é saudável? De certa forma, sim. Aí vai depender um pouco da sensibilidade que a pessoa vai ter à caseína. Porque ao fazer essa fermentação, ele fica mais digestivo também. Então, às vezes, o fato dela... ainda mais se fizer com leite A2, pode ser uma opção, sim, né? Porque aí não é a mesma coisa de tomar o alimento puro, né? Ele é um fermentado. Mas também dá pra fazer com água, né? Kefir de água com açúcar. Pega ali a aí no caso o açúcar também já não é a mesma coisa. Mas é porque não há fermentação sem açúcar, né? A bactéria vai utilizar o açúcar para o processo de fermentação, então tem que colocar. Todos os fermentados utilizam algum tipo de açúcar. No caso do leite, é a lactose. Que é um tipo de açúcar. Que é um tipo de açúcar, Então esses alimentos são interessantes. E a pessoa pensar assim, vamos pensar aqui que... Eu sempre falo assim, pensa em comer alguma coisa, pensa sempre no seu intestino, né? Então, eu falo muito sobre o básico bem feito também, né? Às vezes a gente fica pensando em coisas mirabolantes do que fazer, mas a pessoa não tá tomando o mínimo de água possível, que tem que tomar 35 ml no mínimo de água por quilo de peso. E às vezes você vai questionar 35 a pessoa... ml? Isso, então a pessoa que pesa 60 quilos, no mínimo 2, mas isso é o mínimo. A pessoa que pesa 100 quilos já vai para 3,5. Né? Então, às vezes, nem isso ela está fazendo. E eu falo que a primeira coisa que a gente estuda na aula de ciências, lá na segunda série, é que o nosso corpo é 70% de água, né? Então, imagine quão prejudicado fica todas as funções corporais se nem esse básico está sendo feito, né? Então, como se tivesse um carro ali e eu não estou colocando combustível de qualidade, não estou lubrificando as peças, né? Então, preciso colocar água, até porque é a maior forma da gente detoxificar, né? Preciso filtrar todo dia. Bota um pouquinho de sal integral, também né? tem isso, E você tem que indicar uma coisa que é bom pro intestino também, alguma fruta, alguma verdura, que ajuda também a dar uma melhorada no intestino para quem já tá nesse processo de tirar glúten, de tirar leite, para dar uma acelerada no processo? Não vou falar de uma fruta específica, eu vou falar assim, coma de 3 a 4 frutas por dia e coma salada no seu almoço e no seu jantar, né? Porque também vai na linhagem do básico bem feito, né? Se eu me preocupar muito, essa eu vi que tem esse benefício, a maçã cozida, eu vou falar sobre ela. Mas se eu me preocupar muito sobre o que eu vou ter, às vezes a gente limita aquela pessoa que só tem aquela, na região dela, tem aqui em São Paulo tem tal fruta, no Rio Grande do Sul é outra, no Nordeste é outra, né? Então, mais importante é você consumir as frutas da sua região e isso tá presente na sua mesa, né? Se preocupar com isso. Mas aí tem a dica da maçã cozida, né? Maçã cozida, a maçã tem pectina e quando você cozinha ela, você facilita a utilização dessa pectina, que vai... Aí eu vou entrar em outra coisa. Quando as bactérias ruins morrem, elas liberam uma toxina chamada LPS. Então a gente tem que ser bom em colocar isso para fora. E a pectina da maçã, ela ajuda a grudar nessas LPS e carregar para fora.
A maçã cozida. Cozinha Exato. por quanto tempo? Você cozinha por 7 minutos. Você pode fazer todo dia de manhã, corta ela em 4, tira o caule, tira a semente, cozinha por 7 minutos na água ou no vapor, até ela espeta com o garfo, até ela tá macia. Pode pôr um pouquinho de canela e manda ver. E manda bala. Todo dia. Estamos chegando no fim do nosso bate-papo, Tarlis. Um prazer receber você aqui, né? Você é uma pessoa que emana uma boa energia, já é um bom princípio. Às vezes eu dou uma brincadinha assim no podcast, até para dar uma descontraída mais, mas a gente sabe muito bem o poder que é a gente se alimentar bem, né? A gente tentar dormir na hora certa. No caso dos músicos, como eu falei, tentar, no dia que tá cantando, fazer o que ele gosta e depois tenta reequilibrar, como você falou, com exercício físico, né? Com natação, com musculação, para poder balancear e perder o mínimo possível de tempo de vida, né? Sim. Vamos dizer assim. Mas eu gostei muito da sua presença, aprendi já aqui muitas coisas hoje, né? Inclusive agora sobre a maçã, no finalzinho você deu essa cerejinha do bolo, tá? Quero agradecer a sua presença e fica à vontade para você fazer suas considerações finais aí e preparar para você voltar aí num próximo episódio. Maravilha. Bom, obrigada, Ricardo, pelo convite aí. Foi um prazer falar contigo, falar para sua audiência, né? Falar um pouquinho para as pessoas que têm doenças autoimunes. Eu acho que é levar esperança para essas pessoas, porque a medicina convencional acaba colocando algo um pouco negativo, de desesperança, de dependência, de que não tem o que ser feito, né? Eu falo sempre tem o que ser feito. Então, é uma doença incurável, mas existe possibilidade de você voltar a ter qualidade de vida, colocar a doença para dormir e ser menos dependente ou não dependente desses medicamentos. Então, buscar outras possibilidades, né? Não colocar a sua saúde na mão de um único profissional, de uma única pessoa que às vezes diz algo para você, né? Não, eu falo, não aceite, né? Não aceite uma sentença, vai atrás e busca fazer o seu melhor. Eu acho que essa frase é do Mário Sérgio Cortella. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer ainda melhor, né? Concordo plenamente. Então, é isso. Muito bem, chegamos ao fim. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, dê seu like. Você que é um seguidor aí da Tarlis Faé. O seu Instagram é @Tarlis Faé Nutri. THA. Sem H. TARLS. Então é simples, né? Tarlis Faé sem acento. Tarlis Faé Nutri é o Instagram, no TikTok também Tarlis Faé Nutri, YouTube Tarlis Faé Nutricionista. Segue essa fera aí, gente, que a mulher é gente boa demais e tem muito conhecimento, tá bom? Então até o próximo episódio, se Deus quiser, e ele há de querer.